neste momento, iniciaremos a conferência de abertura, a cargo dos debatedores, excelentíssimo desembargador José Lunardelli e excelentíssima desembargadora Daldice Santana. Por favor. Agora me coube a responsabilidade de apresentar aqui a desembargadora Daldice Santana, que é como membro do Conselho Nacional de Justiça, mas é, sobretudo, uma grande juíza empolgada com o tema da conciliação. Foi no primeiro grau, foi como membro do Tribunal Regional Federal, coordenadora da conciliação, e no CNJ ela preside uma comissão, a Comissão de Acesso à Justiça e do Cidadão. Mas, na verdade, ela deveria presidir a comissão da saída da justiça e do cidadão, porque entrar na justiça é fácil, sair é um grande problema, e a conciliação tem sido um grande mecanismo de saída da justiça, de resolução dos litígios com mais rapidez, mais eficiência, com mais adaptação aos interesses da parte. E nós vamos ouvir uma das pessoas que, nos últimos 15 anos ou mais, tem se dedicado... Menos, tá bom. Então, ele tem se dedicado intensamente a esse tema, com muita dedicação, e tem muito a nos informar, porque, de fato, é uma grande estudiosa, mas não uma estudiosa teórica, é uma estudiosa que aprendeu na prática fazendo conciliação, inicialmente nos casos do sistema financeiro de habitação, onde esse processo começou na Justiça Federal de São Paulo, de Santos, no Poder Judiciário Federal, mas depois se expandiu para um conjunto de áreas que hoje inacreditáveis no primeiro momento. As pessoas eram muito, como disse, havia um certo estranhamento com o tema da conciliação, não só na Justiça Federal, mais na Justiça Federal, mas em outras justiças, e hoje, por conta dos trabalhos realizados e dos resultados, esse tema passou um tema central na agenda do Poder Judiciário. Então, já falei demais, vamos ouvir agora a nossa conselheira, desembargadora Daldice Santana. Boa noite a todos. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. O tema foi efetivamente muito atrativo, e atrativo pelo simples fato de ser um seminário interinstitucional. Um seminário que congrega professores, juízes, advogados, e mais do que isso, juízes de outras áreas. Falar na autocomposição, sem esse espírito de respeito pelo papel do outro, é não ter o que oferecer. A gente não oferece o que não tem. E ter um seminário interinstitucional, na envergadura que os senhores estão demonstrando, tem um aspecto que é muito valoroso para mim, a humildade. A humildade de respeitar a competência do outro, a humildade de aceitar a experiência do outro. Aceitar a experiência da Justiça do Trabalho, que é antiga, e aqui eu tenho uma colega de comitê gestor, que eu cumprimento toda a Justiça do Trabalho em seu nome, doutora Marinês, desembargadora Marinês, que já está na segunda recondução no comitê gestor da conciliação. O desembargador Lunardelli fala que eu sou precursora, mas, na realidade, eu aprendi com ele, com Paulo Sérgio Domingues. São pessoas que não precisaram de lei, de instrumento legal, para abrir oportunidades de diálogo para as partes. Eu também cumprimento o diretor da faculdade primeiro, parece-me que pelo aniversário da universidade, se não me engano, e segundo, pelos estudantes que estão aqui, pelo nosso futuro. Um futuro diferente. Um futuro que nos ensina, lembrando a todos que nós estamos sob o império do avanço tecnológico. Eu sou imigrante digital, mas eles não, eles são nativos. Então, eles vão agregar ao conhecimento, vão agregar esse conhecimento ao conhecimento jurídico e, portanto, eles terão mais instrumentos para bem exercer
o trabalho deles, seja como advogados, que aqui nós também temos os advogados nesse evento, com uma fala extremamente promissora, que eu anotei, que fala o advogado estar ao lado do cidadão. Isso é muito forte, porque ele estar ao lado do cidadão é ser parceiro, não é substituir a parte. Nós temos vários papéis também da advocacia. E o nobre advogado, aqui representando a OAB, falou bem claro. Em 2 palavras eu percebi a distinção e a clareza do papel do advogado. O advogado pode assessorar e o advogado pode representar. O advogado atuando na mediação, ele assessora, ele está ao lado. O advogado, representando as partes, ele está contestando. Os 2 papéis são super importantes. Afinal de contas, nós temos o princípio da decisão bem informada. E decisão bem informada é orientação jurídica. E orientação jurídica, quem dá é o advogado. Então, também cumprimento a advocacia por estar ao nosso lado, né, por entender o nosso papel, que é um papel difícil. Para o juiz também não é fácil. Porque ele tem uma formação. Uma formação equidistante das partes. E lidar com a autocomposição é não ter hierarquia. E nem todo magistrado aceita isso. Imagina os senhores que estão numa mesa, conduzindo uma negociação, de repente a parte fica tão feliz e fala, posso te dar um beijo? Dar um beijo no magistrado? Isso não é nem pensável, mas já aconteceu comigo em Salvador. E eu fui para Salvador promover conciliação, sentar na mesa de conciliação, sendo desembargadora e em outra jurisdição. Eu quero dizer o seguinte, a mediação, a conciliação, a autocomposição não está jungida aos limites territoriais. Afinal de contas, o poder é das partes, não é do juízo. O valor é das partes. Com isso, e tudo isso para cumprimentar a todos. Mas que a fala de todos foi inspiradora. Bem, e eu quero dizer aqui que eu estou aqui atormentada porque eu também coordeno o programa de combate à violência doméstica, que nós estamos vivendo num momento muito ruim, muito, muito triste, de feminicídio, esse é o nome que tem que ser dado. Quando se vê falar em crime passional, não existe crime passional, existe crime de ódio da mulher por ser mulher. Então, hoje começou a jornada, que também é um programa do CNJ. Eu deveria estar lá, mas fiquei realmente dividida. Eu assumi um compromisso aqui com o doutor Sidmar, quem eu cumprimento, que eu recebi o convite. E amanhã, às 5 horas, eu tenho que estar lá. Então, são 2 dias, eu tive que dividir. Eu falei, então, a ministra Carmen Lúcia fica no primeiro dia e eu fico no segundo dia. Então, são 2 valores aqui para mim. Proteger um ser humano, porque a Lei Maria da Penha não é proteção da mulher. É proteção de um ser humano. E todo ser humano tem direito à proteção. Bom, eu recebo a todo momento alguma provocação sobre o Poder Judiciário. Como é que ele está andando? Acabei de receber o mesmo que eu vou passar aqui. E é engraçado, porque está no contexto da juventude, está no contexto... Essa provocação foi postada por um conselheiro. Não um conselheiro qualquer, talvez um general, que a gente fala lá que a gente tem
algumas escalas. Quanto mais perto da presidente, a gente fica graduando. Mas, enfim, eu recebi essa provocação e acabei de receber agora às 8h26. Mas eu achei super contextualizado numa universidade. Não vejo, quando a gente fala em autocomposição, a gente procura uma linguagem prospectiva, uma linguagem positiva, uma linguagem que o conflito é natural e que é um momento de crescimento. Por que é um momento de crescimento? Porque é um momento de diálogo, é um momento de conhecer as pessoas, de conhecer as necessidades das pessoas. E, mais do que isso, poder ajudar, poder facilitar sem interferir. Então, se eu tiver essa imagem, como é o seu trabalho? Ilustre o seu trabalho. E muitos de nós, quando vai dar um curso, fala, eu tenho a sensação que estou enxugando gelo. E essa é a imagem que viralizou, como diz os jovens, e estão nos provocando. A gente, diante dessa imagem, invencível aparentemente, a gente pode ficar paralisado ou pode tomar atitudes. Como tomar atitudes? Continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo modo ou procurar fazer diferente? Quando a gente está na academia, algumas pessoas, os jovens principalmente, são mais sarados e tal, e que eu percebo aqui, o instrutor fala, vamos mudar o exercício para render. Se nós continuarmos fazendo o mesmo exercício, não terá resultado. Na vida, em qualquer situação da vida, nós temos que mudar o exercício. Inclusive, mudar o exercício de julgar. E, com base nessa percepção simples, é que eu vejo a instituição de uma política de tratamento adequado de conflito. Buscando resgatar alguns instrumentos eficazes, primitivos, de controle social. Antes do poder judiciário, havia povo, havia comunidade, havia conflito, mas tinha controle por um sábio, por um chefe da tribo, por um ancião. Então, o que nós está se falando de autocomposição é um nome bonito, atual, mas mediação, conciliação, são instrumentos remotos. Mesmo no Brasil, nós já tivemos uma política mais abrangente do que hoje. Nas ordenações filipinas, na Constituição de 1824. Por que era mais abrangente? Porque só se entrava no poder judiciário se tivesse tentado a conciliação antes. Então, era uma condição de procedibilidade. Deu errado? Deu errado por interferência política. Briga entre liberais e conservadores. A história está aí para registrar. Então, eu me reportei aqui que antes mesmo da política de tratamento adequado, da resolução 126, nós tínhamos já o preâmbulo da Constituição. E foi com base no preâmbulo da Constituição que alguns magistrados tiveram experiência ao provocar isoladamente a população. Isoladamente. Muitos programas sem nenhuma política institucional. Aliás, para muitos, era juiz que não gostava de trabalhar, gostava de conversar. Né? Porque, normalmente, os juízes é que começaram a ter esse movimento. E a política era isolada. Aos poucos magistrados acabavam adotando isso. Então, quando nós olhamos o preâmbulo da Constituição, nós o tomamos como guia. Então, toda a legislação tem como guia a Constituição. Toda a atitude dos juízes que, antes da política institucional, adotou e praticou,
tem como guia a Constituição. Então, na dúvida, sempre a solução. Ofereça a solução, ofereça a opção. A nossa resolução 125, ela, como eu disse, ela instituiu o programa, uma política de tratamento adequado de conflito. Essa política de tratamento, a própria expressão remete a alguma coisa, remete a algo que é inerente à medicina, que é o tratamento. Na medicina, a gente tem problema de saúde. No direito, nós temos problemas jurídicos. O problema de medicina, o problema médico, nos leva a um hospital que passa por uma triagem, que passa por um diagnóstico, que passa por uma medicação ou por um tratamento, talvez ambulatorial, talvez um procedimento cirúrgico. Para isso, o médico tem uma escuta. Ele ouve para dar o tratamento adequado. O tratamento adequado, para ser melhor, pressupõe o quê? Um remédio adequado. Então, nós não temos na medicina o melhor remédio. Nós só temos o melhor remédio se ele for adequado. Transpondo por o direito, que diz que essa transposição chama uma transitividade metodológica, que eu ainda não vi, mas alguém disse que isso é alguma coisa científica. Nós trazemos para o direito. O que se propõe com a Resolução 125? Além de reformular o nosso padrão, a nossa mente, para aceitar o diferente, para aceitar as outras possibilidades de resolução. Nós precisamos de um ambiente que ouça a parte, que permita a ele falar. Onde isso? No Sejusc, que é o centro que permite a triagem, e ao permitir a triagem, portanto, eu tenho que permitir a escuta, e ao permitir a triagem, o juiz ou o servidor que administra aquele Sejusc vai permitir, com base naquela escuta, o encaminhamento para uma solução. Pode ser a sentença, pode ser a mediação, pode ser a conciliação, pode ser outros meios, como pode ser uma mera informação e uma mera orientação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando alguém indagar aos jovens qual é a melhor solução, existe a melhor solução, reformulando, qual é o melhor método? Seria a sentença, ou seria a mediação, ou seria a conciliação? O melhor como remédio. O melhor será o adequado. A consequência da adequação levará a o tratamento adequado. Então, nós não trabalhamos com o pior método ou com o melhor método. Nós trabalhamos com o adequado. O melhor método é consequência da adequação do tratamento. Então, hoje, nós não temos apenas um programa legal da Resolução 125, um programa institucional da Resolução 125. Hoje, com a superveniência do Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, nós temos hoje uma diretriz legal. Não há mais opção. É obrigado o oferecimento dos serviços e é obrigado não só para a parte comparecer, mas também para o Poder Judiciário oferecer. As exceções estão na própria lei. Tá? Por que, então, nós temos ainda resistência? Nós encontramos resistência
tanto do lado da advocacia quanto do lado da magistratura. O ministro Buzzi diz que tem juiz que consegue elaborar uma peça, uma decisão, com 7 laudas para dizer que não é aplicável o 334, para dizer que não é obrigatório, que a gente não tem diretriz legal para oferecer esses serviços. Talvez essa situação venha de um processo legislativo que nos levou a essa situação. Nós, antes do Código 73, nós tínhamos a concepção de que o juiz exaure e esgota o seu ofício jurisdicional com a entrega da sentença, como se a missão do Poder Judiciário fosse produzir sentença e não pacificar. Então, hoje nós não temos mais essa redação que leve a isso, porque hoje nós temos no artigo 3º um dever, não só do magistrado, mas da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de estimular a conciliação, não dando o contexto de que nós não temos só um produto no judiciário. Nós temos várias portas para a solução. Não cabe mais a ideia deste artigo, nem o que se inferia dele, de que eu existo para prolatar sentença. O judiciário existe para pacificar. Por qual caminho? Essa é a pergunta. Por qual caminho? A sentença? Ou a sentença que é adjudicada? Ou a vontade das partes? O que eu preciso, o que o judiciário precisa, é respeitar essa filosofia e respeitar a sua própria missão. Quando o juiz nega a parte, ou nega, ou não coloca à disposição da parte essas possibilidades, está negando a própria existência. Própria existência. Porque a nossa missão é pacificar aqui se colocou pelo caminho mais curto. Não por curto porque não tem valor. Curto porque a própria parte desenha a sua solução. Com isso, eu quero dizer tudo nesse contexto que está hoje. Antes, nós tínhamos o princípio da colaboração ou da cooperação sistemático dentro do sistema. Talvez tirando do sistema esse princípio da cooperação que todos nós, todos os sujeitos da relação processal estão obrigados. Então, não é só o advogado, não é só o juiz, e também não é só dentro do processo que eu preciso dessa colaboração. Eu preciso dos órgãos de controle também, por exemplo, o Tribunal de Contas ou da União ou do município, porque ainda tem aquela concepção que o acordo é antieconômico. Me apresentaram nessa semana um parecer para quem trabalha com DPVAT, recomendando ir até o STJ, porque lá tem a decisão mais favorável. A mediação e a conciliação não está fundada em quem tem e não tem razão. Nos Estados Unidos, ou mesmo no Japão, se perguntar a eles qual é a lógica de tanta conciliação, 95%, ele fala para nós, faço a conta, nós fazemos a conta, quanto custa? Ninguém quer saber se você não tem ou se você não tem. A lógica é essa. Quanto custa um processo para a sociedade? Quanto custa para a parte esse processo?
Às vezes, e eu me lembro, aqui está a Caixa, quantas vezes eu falei, Caixa, você está pagando de dano moral, quanto é que você está pagando o advogado terceirizado para contestar esta ação? R$ 2.500 na minha época, não sei quanto é agora, pode ter inflação, acho que até baixou. Eu falei, mas ele tá querendo 1.000. Não é mais pragmático, mais, digamos assim, sob o ponto de vista até de fidelização do cliente, porque para o banco, para as empresas, qual é o maior patrimônio delas? É o cliente. Sem cliente não tem patrimônio. Então, a lógica tem que ser invertida. Eu tenho que preservar o meu cliente. Com o quê? Com boas relações. Eu vou gastar com um advogado 2 milhões? Não que não mereça, doutor. Eu estou colocando em termos de política da empresa. Não, eu vou pagar 2.500 para o advogado, quando eu poderia resolver ganhar o meu cliente com 1.000, com 500. Então, essa lógica de ir até o fim, eu preciso da cooperação dentro do processo e fora do processo. A compreensão do papel de cada um. E isso a gente tem encontrado o óbice no Tribunal de Contas e, mais precisamente, nos órgãos de controle. Enfim, eu quero dizer para os senhores que toda essa mudança, ou seja, nós temos inflação de leis. Eu citei só 3, mas o STJ tem um regimento interno, os tribunais têm regimento interno, tem uma inflação de instrumentos normativos para conciliar. Ou seja, não há mais desculpa para não aproximar as partes. Nós temos instrumentos. E maior exemplo jurisprudencial, eu não sei se os senhores notaram. Se não notaram, tente buscar. Ou um órgão de sobreposição, como é o Supremo, uma corte constitucional, promoveu um acordo, um dos maiores acordos da nação. Isso é uma sinalização de como a gente deve se comportar, que foi no caso da poupança. Então, é um recado para os estudantes de que pode ser advogado na mediação também. No México, se faz a cláusula escalonada. Se eu conseguir o acordo, eu cobro X. Já estou terminando, só vou passar o vídeo. Já vi que já chegou para mim o bilhete azul. Se ganha, se advoga, não é só no embate, não é só na luta que se vai ganhar dinheiro, que se vai sobreviver. Também com a conciliação e com a mediação. Para isso, tem um mecanismo que é desenvolver habilidades, que para alguns chamam de capacitação. Eu falo de desenvolver habilidades porque ela tem que nascer dos senhores. Quem não tem, ela nata, adquira. Para isso tem que mudar o exercício. E eu deixo uma mensagem para todos com um vídeo que eu gostaria que você passasse, por gentileza. Tá? É curtíssimo. E eu encerro por aqui, mas depois do vídeo falarei. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love.
Gente, nós poderemos continuar os mesmos profissionais. Não muda nada. Nós só vamos, talvez, abordar o conflito de uma forma diferente. E aceitar, mais do que nunca, que as partes têm vontades, têm necessidades, que a gente vai só aproximar sem interferir. Isso é sinônimo de humildade, tanto para a advocacia quanto para a magistratura. E é isso, essa mensagem que eu deixo para os senhores, e muito obrigado pela paciência. Queria aqui, em nome dos organizadores, agradecer a desembargadora Daldice Santana pela apaixonante exposição a respeito da importância de ter mais um caminho para a resolução dos litígios, que não seja exclusivamente a adjudicação, mas também a autocomposição. E só refletir sobre um tema que ela colocou, da importância de desenvolver essa habilidade, isso para todos os profissionais e, sobretudo, para os estudantes presentes. Quando eu estudei, ainda estudo, mas quando frequentava as universidades como estudante, o tema da conciliação era posto de lado. Pelo contrário, o profissional, o advogado que conciliava era visto como um profissional fraco, incapaz de resolver o litígio, porque o advogado bom era advogado briguento, né? E justiça boa era justiça que resolvia, juiz bom era o juiz que resolvia sentenciando. Juiz que gastava tempo conciliando, articulando as partes para encontrar uma solução, não era um bom juiz. Mas isso mudou drasticamente. Eu diria que hoje uma habilidade fundamental para o profissional do direito é a capacidade de negociar, mediar, construir soluções para o conflito que não seja pela via da adjudicação. E eu diria que, para se desenvolver essa habilidade, um fator fundamental é saber ouvir a outra parte, saber reconhecer o diferente como um elemento natural da convivência humana. Então, essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, há técnicas, com meios de capacitação, mas é sempre fundamental apurar os ouvidos. Quando nós apuramos os ouvidos, nós desenvolvemos capacidade de resolver os litígios, inclusive os interpessoais, no âmbito pessoal, familiar, de maneira muito mais adequada do que pela via da autoridade. Então, agradeço mais uma vez a desembargadora Daldice Santana, e acho que o nosso cerimonial vai compor a nova mesa daqui. E eu acho que eu devo permanecer. Obrigado, Daldice. Por favor. Um momentinho, por favor. Nós agradecemos a excelentíssima desembargadora doutora Daldice Santana e também o excelentíssimo desembargador doutor José Lunardelli. Neste momento, por favor, nós gostaríamos de convidar, em nome do Comitê de Integração do Poder Judiciário em Sorocaba, a doutora Silvia Marlene da Costa Figueiredo, juíza federal, para que entregue um mimo para a nossa desembargadora doutora Daldice Santana, com os agradecimentos do Comitê Gestor. Muito obrigado, doutora Daldice Santana. Doutor Lunardelli, o senhor está com jornada dupla hoje, então eu gostaria de convidá-lo para permanecer na mesa, por favor.